garçom. Ele serve. E ele tem uma responsabilidade, não de servir uma, duas, três pessoas. Ele tem a responsabilidade de servir todo mundo. E entregar não qualquer coisa, mas entregar o melhor. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 22 de Lucas, do versículo a ceia do Senhor. Quero pedir perdão da minha voz. Eu fiz de tudo para melhorar, para poder estar aqui hoje, pregar agora pela manhã e também à noite. Então vou mais tranquilo. O pastor está frio na fé. Não, é que se eu dar uma acelerada aqui, à noite não vai ter palavra. Só os corinhos pentecostal. Mas estaria bom também, né? Porque o louvor também é uma mensagem. O louvor também é uma mensagem encantada. O culto, ele é uma mensagem. Então diz assim, o versículo, para nós não perdermos tempo, é o versículo de número 16. Porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor venha revelar a tua palavra, que o Senhor venha falar não apenas aos ouvidos, mas falar ao coração de toda a tua igreja. Meu Pai, se há barreiras, se há demônios, se há fortalezas espirituais contrárias, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, diga assim seja. Jesus está explicando para os seus discípulos o seguinte: olha, é a última ceia que eu tomo com vocês aqui na terra. Eu não vou cear mais aqui com vocês. Agora vai ser por conta de vocês. Nós sabemos que existem muitas correntes teológicas que dizem que Jesus, ele está aqui na ceia. Ele vem e se faz presente na ceia do Senhor. Só que na minha humilde concepção, Jesus não está aqui. O que vai se revelar aqui é o corpo de Cristo. Porque Paulo nos diz que nós somos membros, e como membros, quando nos ajuntamos, revelamos o corpo de Cristo. Repita comigo: somos membros, e quando nos ajuntamos, revelamos o corpo de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara: Jesus está à destra do Pai. E o que ele está fazendo agora? Intercedendo por nós. Ele não para de orar. Olha que coisa tremenda. Ele está intercedendo, clamando por nós. Se fosse fácil estar aqui adorando, glorificando, cantando, dançando, preparando mesa, Jesus não estaria lá orando por nós. Quem pegou? Espera aí. Ele está até hoje, Agostinho, intercedendo por nós todo dia. Porque ele sabe que existe uma luta, uma guerra constante para vocês não estarem aqui, para nós não entendermos o verdadeiro significado da entrega do Senhor Jesus. A mesa do Senhor, ela revela o ápice da nossa fé, que é um Deus que decidiu se entregar por mim e por você, morrer por mim e por você. Esse é o amor. Como que Deus revela o amor dele? Qual é o ápice do amor de alguém por alguém? Entregar a vida. Quando um pai, e eu já orei para muitas crianças em hospital, em vários casos também por telefone, o pai ou às vezes a mãe fala assim: pastor, eu já até orei para Deus trocar de lugar, eu ficar na cama aqui no lugar dele e ele ser curado. Eu falei: irmã, você está fazendo a oração errada. Deus não quer isso. Então, por quê? Porque para um pai, ele não quer ver o seu filho sofrer, nem com uma doença, nem com uma... Agora imagine ver o seu filho ser humilhado, escarnecido. O seu único filho, não tinha outro para entregar, tinha dois, não, era o único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, quando nós nos reunimos, nós revelamos o corpo de Cristo.
Então, cada um aqui tem uma função mais aparente, outros uma função que não aparece tanto, outros que aparecem quase nada. Mas, por exemplo, ninguém olha para alguém e vê os órgãos internos, mas se parar qualquer órgão interno, se parar um rim, você morre. Se cortar um dedo, você morre. Se cortar um braço, uma perna. E às vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que é externo. Pega aí. Mas o que vale é o interno. O que vale não é como você está por fora, é como você está por dentro. O que vale para Deus são os órgãos internos. Por isso que quando Samuel foi ungir Davi como rei, ele olhou para os irmãos de Davi e disse: certamente são esses. Deus falou: você vê a aparência, você vê o externo, mas eu vejo o coração. Aleluia. Eu vejo o que está por dentro. Glória a Deus. A gente vive no mundo de aparência. A gente vive no mundo em que se dá valor naquilo que está por fora, mas Deus está preocupado com aquilo que está por dentro. Como está o teu coração, como estão os teus pensamentos, como está a tua visão, como você anda com Deus. É isso que Ele está preocupado. Nós precisamos entender que nós estamos nos preparando hoje aqui para um dia, há uma promessa de que um dia nós também iremos cear com Ele na glória. Mas nós não podemos nos enganar. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus ele tinha 12 discípulos que eram discípulos que tinham uma comunhão grande com Jesus. Ele tinha mais 70 discípulos e mais 500 discípulos. Quantos discípulos ele chamou para cear com ele? 12. Porque esses 12 tinham o que com Jesus? Repita comigo: intimidade. A gente dá ceia para todo mundo, mas a ceia é para quem tem intimidade. Quem não tem intimidade, porque na realidade a Bíblia fala que o pão é o corpo e o suco de uva é o sangue. Então, quando nós nos unimos como uma intimidade entre homem e mulher, a igreja é o feminino e Cristo é o masculino. É como se fosse uma intimidade. Nós nos tornamos um só. Amém? Nós nos tornamos um só em Cristo quando participamos da ceia do Senhor. Esse alimento, e é interessante, o pão que nós usamos aqui é um pão mais simples, não é bem o pão bíblico, mas o pão bíblico é esse pão sem fermento. Tem um aqui, pega para mim, filha, esse aqui, ó. Isso, obrigado. É isso aqui, ó, não tem aparência, feinho, né, irmãos? Se eu pegar um fermento ali, você achar a coisa mais linda. Feinho, e mais, não tem gosto. É um pão assim, sem aparência, sem gosto. E eu perguntei para Deus: mas Deus, não podia ser um pão recheado com presunto e queijo, né? Não podia ser um pãozinho, a gente passar uma manteiguinha, aviação, um pão na chapa, não é gostoso demais? Eu brincando com Deus, porque eu sou amigo de Deus, e quem é amigo de Deus, pode brincar com Deus. Uma coisa é brincar com Deus, outra coisa é zombar com Deus. E eu perguntando: mas por que precisa ser assim, pai? Né? Aí Deus me explicou de forma muito simples. Quem quer entender? Deus só fala com amigos. Deus tem falado com você. E Ele falou assim para mim: filho, o pão não tem gosto nenhum e também não tem aparência nenhuma, porque não é alimento para o corpo, é alimento para o espírito. Eu perguntei: peraí, então quer dizer que é para mim, a hora que eu botar na boca eu não sentir nada? É para não ter prazer da carne. Você nunca ouviu isso em lugar nenhum, porque papai falando comigo. Não é para o teu prazer da carne, mas é para o prazer do espírito. É alimento espiritual. E hoje, quando você comer, teu corpo talvez não sinta nada, mas o teu espírito vai ser fortalecido. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quando Jesus ele
agora é a última ceia, ele fez algumas, no mínimo 3 santas ceias, a gente chama de santa ceia, mas na Bíblia a ceia do Senhor. Ele fez isso num tempo muito oportuno, que era a Páscoa. Repita comigo, Páscoa. A Páscoa. Porque ele estava querendo ensinar, porque a Páscoa não tinha apenas pão sem fermento e vinho, ou suco de uva, que seja. Não, tinha outros elementos que faziam parte da Páscoa. Ervas amargas e outras coisas que eles faziam menção da libertação deles do Egito. Então era um cerimonial onde eles comemoravam a libertação do Egito. Vem Jesus e fala agora, olha, não vai precisar mais de tudo que vocês fazem aqui para lembrar o Egito. Agora, o que aconteceu no Egito ficou para trás. Eu tenho uma nova história para vocês, é daqui para frente. Agora eu não vim libertar vocês de um lugar geográfico. Agora eu vim libertar a alma de vocês. Agora eu vim libertar vocês da escravidão do pecado. Agora não importa mais em que país vocês estão. Pode ser no Egito, mas lá vocês vão estar livres. Não importa onde você está, o importante é você estar livre por dentro. Porque aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Repita comigo, aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Diga glória a Deus. Tem algum crente pentecostal que pode aplaudir a Jesus aí? Colossenses capítulo 1, versículo 20. Fala um pouquinho do sangue. Falei do pão, vou falar do sangue. Olha aí. E que havendo por ele feito a paz pelo da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Repita comigo, o sangue tem o poder de trazer reconciliação. Amém? E ele está falando assim, olha, que existe, através do sangue de Jesus, se tem uma coisa que o diabo odeia, é o sangue de Cristo. Podemos falar do sangue de muita coisa aqui, mas quando você fala do poder do sangue de Jesus, o inferno estremece. Porque o sangue, repita comigo, o sangue é uma arma de defesa. O sangue é defesa. Por isso que você tem que orar para os seus filhos e para você, pôr a mão na cabeça e dizer, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Cobre a minha casa com teu sangue. Porque ele é um instrumento, ou ele é uma ferramenta de defesa. Então nós usamos duas coisas poderosas. Repita assim comigo, o sangue de Jesus é defesa. O nome de Jesus é ataque. Quer atacar, ataca com o nome de Jesus. Saia Satanás, saia doença, saia desânimo, saia depressão, em nome de Jesus. Quer se proteger? Há poder no sangue de Jesus. Que o bandido fique cego, que o alcoolizado na estrada não veja o meu carro. Cobre-nos com teu sangue. Os crentes estão perdendo, os crentes de hoje em dia nem sabem mais isso. Vai viajar, nem para o carro. Antes de sair, fala, Senhor, coloca os teus anjos na dianteira, na traseira, cobre-nos com teu sangue, eu, a minha casa, a minha família, já cobre com teu sangue o que nós vamos comer lá, o que nós vamos beber lá, abençoa a ida, abençoa a entrada, o Senhor é conosco na cidade, no campo, cobre-nos com teu sangue, porque há poder no sangue de Jesus. Eu perguntei para Deus, falei, Senhor, mas que é esse negócio de reconciliação? Explica um pouquinho melhor, para mim poder passar para o seu povo de uma forma que eles nunca ouviram. Aí o Espírito Santo me revelando, conversando comigo, ele falou assim, filho, olha para como Jesus morreu. Como que Jesus morreu? Ele morreu assim, ele foi pregado numa cruz, amém?
E por ele ter sido pregado numa cruz, está dizendo, o sangue, para achar o texto